Olá, pessoal. Vamos lá, vamos seguir aqui falando um pouquinho de renda variável. É, Acho que o Brasil ele segue descolando muito dos mercados lá de fora, né? Como o Júlio falou, maio foi um mês super positivo para bolsa lá de fora. Esse início de junho também segue sendo, e o Brasil segue apanhando meio que sozinho, né? Até a ordem de magnitude, o Brasil esse ano ele underperforma em mais de 20% dos mercados emergentes, de forma geral, né? Se pegar uma média dos mercados emergentes, excluindo China, a gente para tentar tirar a China, porque a China geralmente é um negócio um pouco diferente, a gente perde 23% hoje no relativo. Então, é uma underperformance poucas vezes vista, tá? A magnitude da underperformance que a gente está tendo. Até então, a gente conseguia justificar as pioras do mercado com política de juros lá de fora, com o Fed não cortando juros, etc. Dá para dizer que nos últimos 2, 3 meses, a piora realmente foi nossa, né? Então, o Brasil vem apanhando meio que sozinho. É, e a gente está tendo uma dinâmica agora talvez um pouco diferente do que a gente vê nos últimos 2 anos. Assim, eu acho que nos últimos anos a gente via esse discurso que o Brasil estava barato, que os múltiplos estavam baratos. A gente aqui nas piaças vinha com uma cabeça um pouco mais conservadora até em relação à valuation, mas porque a gente via resultado das empresas decepcionando muito, né? Então a gente viu muita revisão de lucro para baixo de empresas nos últimos anos. Posso citar inúmeros casos aqui no Brasil que a gente revisou em mais de 50% o lucro esperado. É, então foram muitas decepções micros que a gente teve ao longo dos últimos 2 anos. Apesar do PIB forte no Brasil, a gente falou isso em alguns calls passados, né? A gente viu o micro do Brasil não correspondendo. Na margem, falando um pouquinho desse ano, de 24 especificamente, a gente não está vendo isso, né? Assim, acho que as empresas que decepcionaram muito em resultado pararam de decepcionar ou começaram a surpreender. É claro que vão ter sempre um caso ou outro que estão decepcionando, mas de forma geral, né, abrangente na bolsa, a gente não está vendo o tamanho de decepção que a gente via nos últimos 2 anos. Tá? Então, isso é algo positivo. A gente saber que o lucro que a gente está pagando é um lucro realmente de pegar. Né? Então, quando a gente vê um múltiplo barato, ele é um múltiplo barato mesmo de fato, não é porque o lucro vai ser pior. Então, dá para dizer que nos últimos 3 meses descolou bastante o macro do micro. Né? A gente está vendo uma bolsa só caindo. Até a dinâmica da Bovespa, né? Quando você olha assim, ela não diz muito do que acontece dentro dela, né? A bolsa está caindo em torno de 10% no ano, Ibovespa, mas você tem dezenas de empresas do índice que caem mais de 20, 30%, né? Principalmente empresas domésticas. É, Setores ali de educação, saúde, varejo, etc., estão caindo na magnitude de 30% no ano. Então, foi uma performance realmente bastante forte, sem uma piora na mesma magnitude do lucro. Né? Se eu comentei, eu diria que o lucro, na verdade, não piorou. Só o lanche ficou mais barato. Então, a gente entende que a parte macro realmente é complicada, o fiscal no Brasil realmente tá decepcionando. Eu não vou repetir um pouco que o Genta aqui já comentou e o Júlio. Curva de juros também no Brasil decepcionando as expectativas que a gente vê no início do ano. Mas dá para dizer que o valuation realmente está ficando bem, bem interessante. Tá? Acho que é pela primeira vez nos últimos, sei lá, nos últimos 12 meses, 12, 24 meses, a gente está realmente achando muita coisa barata e está com dificuldade até de montar o portfólio do fundo, do ponto de vista de tentar escolher qual empresa comprar. Né? Acho que quem acompanha a gente ficou com um nível de caixa nos fundos nos últimos 24 meses, a gente não conseguia completar o portfólio inteiro, porque por falta de opções hoje, eu acho que é o contrário. Hoje a gente tem mais opções para comprar do que caixa no fundo. Né? Então é um bom indicativo da parte micro. A gente sabe que não tem trigger realmente tá complicado, assim, não está havendo uma mudança de tendência no curtíssimo prazo, a gente entende que o Banco Central deve parar de cortar juros, a gente não vê uma bala de prata também para o fiscal brasileiro no curtíssimo prazo, mas acho que o valuation tá dando sinal, é um pouco como a gente vem pensando aqui, tá? Uma hora a gente entende que isso vai corrigir, apesar de não vislumbrar uma recuperação de curtíssimo prazo, tá? Então, assim, de forma geral nos portfólios, como é que a gente tem se comportado, né? Como eu falei, a gente acabou com caixa do fundo, então a gente vinha com nível de caixa nos nossos FIAs, no long bias, a gente zerou esse caixa nos últimos 2 meses, foi zerando, e víamos botando posições de mercados domésticos, posições talvez com beta um pouco maior, que a gente estava um pouco fora, e seja por valuation, seja por momento de revisão de lucro, a gente volta a ver ali um valuation interessante e volta a adicionar, tá? Então, exemplos de setores como o setor de varejo, por exemplo, o setor que a gente voltou, a gente já tinha algumas posições e adicionou no último mês ali posições. A Renner é um nome que a gente já tinha, a gente veio aumentando a posição
nas últimas semanas, diria, com o nível de preço que o papel bateu, já está precificando ali, diria que 0 de crescimento, então está 10 vezes lucro, historicamente a Renner negociou até acima de 20 vezes, então parece muito pouco a perder. Soma também é um nome do setor que a gente não estava posicionado. O papel hoje já está bem abaixo do nível da fusão com a Arezzo, então acho que o mercado hoje precifica de sinergia, não precifica nem sinergia, precifica de sinergia. Então é um nome que a gente também está achando valuation com muito pouco downside, então a gente também adicionou recentemente. Um setor que a gente está achando também extremamente barato é o setor de educação. A gente já falou em alguns calls, a gente montou uma posição de Anima no início do ano, a gente montou recentemente na posição em Cogna e adicionou também recentemente Dux, tá? Então a gente tem as 3 posições mais ricas do setor. Ordem de grandeza, estamos vendo o setor ali com múltiplos de 5, 6 vezes lucro. Acho que poucas vezes eu vi o setor com múltiplo tão barato. Apesar de entender, como eu falei, que não tem um trigger imediato, me parece que o downside nesses níveis realmente é muito baixo, né? Setor de real estate também é um setor que sofreu naturalmente com essa abertura de juros. Na margem a gente também está vendo oportunidade. A gente já tinha montado uma posição em MRV ali no setor no mês de abril e montou também agora no mês de maio uma posição em Cirela, tá? Então aumentamos também a posição ali no setor de real estate. Outras posições que a gente estava de olho e que bateu o preço também foi a Rumo Logística e a Vibra, foi um nome também que a gente já tinha teve ao longo do ano passado, tinha zerado posição por preço e agora o papel realizou, a gente também voltou a adicionar a Vibra no portfólio, tá? E por fim, um outro nome que voltou para o nosso portfólio, a gente vem aumentando recentemente, a Sabesp, a gente tinha zerado taticamente, acho que dado a proximidade da oferta e eu acho que a redução de riscos para uma privatização, a gente acha que faz sentido já se posicionar antes da privatização e voltou a ter posição no fundo. Então, foram diversas adições no portfólio, bastante mudança ali no portfólio nesse último mês. E, naturalmente, para fazer funding, a gente usou, claro, um pouco do caixa que a gente tinha ainda no fundo. A gente tinha uma parte, inclusive, de ETF ainda no portfólio, de Small 11, que também a gente zerou. A gente zerou a posição que a gente tinha em Ambev, um papel que a gente via ali um valuation já barato, mas o momento ainda é um pouco ruim. Acho que é muito uma questão de preferência, acho que tem papéis mais baratos do que ela, então a gente acabou zerando a posição que ficou pouco tempo no portfólio. A gente colocou um pouco no bolso ali a posição em Gerdau, que estava uma posição grande no portfólio, tinha andado bem ali no mês de maio, a gente realizou um pouquinho. A gente também realizou um pouquinho zerou a posição em Equatorial, muito também por escolhas. A gente já está com posição relevante ali em utilities, a gente preferiu aumentar essa Sabesp em detrimento ali de Equatorial. E a gente tinha uma posiçãozinha pequena em Bradesco também, que a gente preferiu zerar, que entende o valuation no nível que está barato, porém ainda também com muita incerteza. Então, acho que é uma questão, como eu comentei, né? As vendas não necessariamente foram porque estão dando errado ou porque estão caras, é simplesmente uma escolha de portfólio. A gente prefere estar em posições que a gente está vendo realmente valuation mais barato e também com menos risco. Então a gente fez um pouco dessas trocas, tá? Eu acho que é isso, gente. De forma geral, naturalmente, em termos de performance, o mês passado foi negativo. A gente sofreu principalmente os papéis domésticos aqui do portfólio. Poucos destaques ali para comentar. Como eu falei, o valuation está interessante, está barato, a gente não está vendo trigger, mas a gente entende que nesses momentos é a hora de realmente entrar e ter paciência. Tá bom? Bom, obrigado aí. Eu vou passar aqui para o Eric comentar aqui de renda fixa.